104,9. 104,9. Proevis 12 horas e 14 minutos. 14 horas e 14 minutos. Atenção, ouvintes da Proevis FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, a 104,9 Proevis FM apresenta programa Conversa Franca. Entrevista, comentários, você sabia? Dica de saúde, repórter no meio do povo, ao vivo para o Conversa Franca. Tudo que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação: Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui na Proevis FM. Programa Conversa Franca. Muito bem, você está ligado na sua 104,9. Começa mais um programa para manter você bem informado. Lembrar o programa Conversa Franca aqui na Proevis FM com a apresentação hoje, pastor Elias Fernandes e a Rebeca Santos. Já vou falar com a minha parceira e também a minha repórter Rebeca Santos. Boa tarde. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Uma ótima tarde a todos os ouvintes da 104,9. Muito bem, vamos agora falar sobre o que nós temos hoje. Hoje nós temos Você Sabia, Rebeca? Teremos sim, pastor Elias Fernandes. Vamos ouvir o nosso presidente, Jair Bolsonaro, e vamos ouvir também um pouquinho sobre o PT. Sobre o PT, isso aí eu vi na internet, não é isso? Eu vi na internet. E você sabia, e também temos dica de saúde hoje? Temos a dica de saúde, nós vamos falar sobre a diferença entre o feijão preto e o feijão carioca. E o Você Sabia hoje vai ser sobre o ato de pedir desculpas. Então, na realidade, aquele pedido eu quero já agradecer a você, a Gabi Novaes, que já providenciou essa possibilidade de diferenciar a questão do feijão, o feijão normal, vamos dizer assim, com o feijão preto, qual deles tem mais, eu diria, tem mais ferro, enfim. Nós vamos aprender um pouco sobre esse alimento brasileiro chamado feijão. Eu quero agora também, vamos falar sobre a nossa manchete de hoje. Eu vou começar falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Fala da água, ele fala assim, falta da água não é mais problemas para o Nordeste. E o governo Bolsonaro oficializa mudanças na Lei Rouanet. Muito bem, olha aí, Itabuna, eleição da Câmara pode ser antecipada. E aqui na Bahia, o deputado Marcelo Nilo critica os ex-carlistas na base do governo. Otto Alencar o ignora. Muito bem, então vamos falar. Eu não acho que eu pulei um pouco aí, Rebeca. Com certeza. Então, você falou sobre o governo, oficialização, sobre a eleição, então tá certo. Nasceu um partido que vai reconhecer a Bahia. Isso aí você já falou ou não? Então pode ficar à vontade, eu acredito que isso aí é a parte sua agora. Vamos comunicar com nossos ouvintes, Rebeca Santos. Muito bem. Sandro Regis diz o seguinte sobre o Partido União Brasil. Nasce o partido que vai recolocar a Bahia nos trilhos após os desgovernos do PT. Muito bem. Olha, Alberto Fernandes solta o gogó na Rússia e traz China para nosso quintal. Muito bem, então vamos falar agora sobre os nossos apoio cultural. Lembrar todas as vezes em que você consome produto e serviço nos nossos apoio cultural, você está ajudando a Proevis FM. Mas eu quero mandar um alô para você que está ligado conosco, você que está no nosso aplicativo, você que está no nosso site também e na nossa live Elias Fernandes Oficial. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Vamos agora, Rebeca, falar sobre os nossos apoio cultural. Lembrar que a Escola Degrau do Saber
já está matriculando seu filho. Vamos falar também sobre o Márcio Autoajuda. Hiper Paulista. Pai Mendonça. Pai Mendonça, eu vou falar da Casa do Gesso. Ótica Bom Pastor. Eu quero falar do IEP Brasil. Hipermercado Itão. PJ Forros. Gesso Seguro. E a feijoada beneficente da Helenita também, daqui a pouquinho vamos estar falando. Muito bem, você está ligado na 104,9, essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. Prepara o teu coração que daqui a pouquinho eu e a Rebeca, nós queremos mandar alô para muita gente que está ligado conosco, mas eu quero já começar falando sobre o Bolsonaro. Falta de água não é mais problema para o Nordeste. Fala para mim aí, Rebeca Santos, mais detalhes sobre esse pronunciamento do nosso presidente. Muito bem, pastor Elias Fernandes. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que a falta de água não é mais um problema para o Nordeste. A afirmação foi feita em Jati, no Ceará, onde o governo organizou cerimônia para a liberação de águas do Rio São Francisco para o estado. Bolsonaro acionou o botão de liberação da água ao lado dos ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, João Roma, ministro da Cidadania, e o Gilson Machado. O deputado federal Capitão Wagner também estava presente. Muito bem, então vamos agora falar um pouco sobre esse assunto que eu entendo que é muito importante. Olha, a esquerda passou 14 anos, que somaria mesmo 16 anos, e dizendo que iria fazer a transposição do Rio São Francisco. E 14 anos passaram e eles não fizeram nada, Rebeca. E nós percebemos aí, já em menos de 4 anos, o governo Bolsonaro já apertou o botão e já tem água no Nordeste. Não é mais problema para o nordestino. Agora ele pode plantar, pode colher e viver uma vida melhor. Pode agora sustentar a sua família. Esta é a minha opinião. Muito bem, olha, eu quero agora falar da Escola Degrau do Saber, que já está matriculando seu filho, já está na hora de tomar uma posição, porque sabemos que a educação é fundamental para o futuro de qualquer humanidade. E eu quero saber da Rebeca Santos, qual o telefone da Escola Degrau do Saber? O telefone é o 98807-6692. Muito bem, quero lembrar o Márcio Autoajuda, ele está ajudando aí muitas empresas que chegou ao extremo da falência e ele tem orientado. E orientado pessoas que estão com baixa autoestima também, já perdeu a sua esperança de que a possibilidade de dar uma volta por cima não existe, mas o Márcio Autoajuda vem te ajudando a mudar aí esta visão. E a Rebeca vai te dar agora o telefone do Márcio Autoajuda. O telefone para o contato é o 99140-6081. Quero lembrar você que o Hiper Paulista agora está com 2 lojas para servir melhor. E a Rebeca também, claro, vai te dar aí o endereço da Hiper Paulista. A Hiper Paulista, a primeira loja, está localizada aqui próximo à Praça do São Caetano, na Avenida Princesa Isabel, e a segunda loja na Avenida Manuel Chaves, próximo à antiga Kildery. Muito bem, Rebeca, eu quero saber, esse quadro eu vi na internet, é claro, algo que você não vê as grandes mídias, você vê e ouve aqui na Proebs FM. Então vamos falar agora qual é o assunto do primeiro quadro Eu Vi na Internet. Pastor Elias Fernandes, vamos ouvir agora o presidente Jair Bolsonaro falando sobre a transposição do Rio São Francisco. O endividamento da Petrobras, ao longo de 14 anos, daquele partido de esquerda, foi de 900 bilhões de reais. E levando-se em conta que a transposição do São Francisco está orçado em aproximadamente 14 bilhões de reais, equivale que aquilo desviado da Petrobras, ou mal administrado, daria para fazer 50 transposições do São Francisco. A história é interessante, porque em 2007, quando começa a obra, ela é paralisada.
é paralisada por desvio de recurso público, é paralisada por mau funcionamento, é paralisada por projetos que foram feitos de forma equivocada. E o que nós estamos fazendo aqui é resgatar uma dívida histórica que o Brasil tem para com o Nordeste. Qual é a nossa vantagem? Nós temos hoje, na Presidência da República, alguém que serve ao povo brasileiro, não se serve dele. Olha, está aí, nós falamos há poucos minutos, Rebeca, você que está ligado conosco, sobre essa questão aí da transposição do São Francisco. E nós ficamos muito felizes, porque na época do PT, a gente tem que falar a verdade aqui. Se você está gostando ou não, eu estou falando a verdade. A verdade é que na época do PT, houve desvio de dinheiro e não conseguiram fazer a transposição. Agora, a torneira da corrupção acabou no Brasil e está aí realizado. Quero parabenizar aí os nordestinos e, claro, parabenizar também, agradecer em nome dos nordestinos ao governo Jair Bolsonaro. Esta é a minha opinião. Olha, governo Bolsonaro oficializa a mudança na Lei Rouanet. Essa lei do Rouanet é interessante, tem muitas coisas que estavam acontecendo, muitas pessoas ficando milionários, pessoas não vinham mais no Brasil, morando no exterior e recebendo dinheiro da teta do governo. Agora eu quero ir lá para o estúdio A, a Rebeca Santos vai me dar mais detalhes, Rebeca, sobre essa questão da Lei Rouanet. Muito bem, pastor Elias Fernandes. O governo Bolsonaro oficializa mudanças na Lei Rouanet por meio de uma nova instrução normativa. O governo federal oficializou várias mudanças na Lei Rouanet, cujo regulamento já tinha sofrido alterações via portaria em 2021. A nova regularização foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. E entre as mudanças está a redução de 50% no limite para a captação de recursos pela lei. Para projetos de tipicidade normal, o teto cai de 1 milhão para 500 mil. Já para projetos de tipicidade singular, como desfiles festivos, eventos literários, exposições de artes e festivais, o valor fica limitado a 4 milhões, de acordo com as informações. Olha, vamos analisar aqui o que estava acontecendo com a lei no Rouanet. Olha, uma coisa interessante, o Luan Santana, vamos dar um exemplo aqui. O Luan Santana, ele resolvia fazia um projeto e fazia o seguinte, vamos fazer uma temporada aí no Nordeste, fazer um torneio no Nordeste. Mas nesse torneio, ele cobra, Rebeca, o ingresso para entrar. Mas ele também levava 500 milhões, é isso mesmo, ia para o bolso dele. 1 milhão, 500 mil, é isso mesmo, R$500 mil ia para o bolso dele. Aí se você for falar aí em outros, principalmente a maioria dos artistas esquerdistas, eles viviam, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Gilberto Gil, outra Maria Bethânia e outras pessoas estavam aí vivendo no exterior com o dinheiro do povo. E isso acabou. Agora é preciso ajudar, como o próprio presidente da República falou. Precisamos ajudar as pessoas que estão começando. Esta é a minha opinião. Quero lembrar você que o Pai Mendonça continua com as melhores promoções, tudo em acabamento para o seu apartamento, para a sua casa. E lembrar, o Pai Mendonça está aqui na Avenida, vamos lembrar aí, Rebeca? Avenida Juraci Magalhães. Exato, indo para Ilhéus, não é isso? Isso. Ok, e agora eu quero saber o telefone, Rebeca, do Pai Mendonça. É o 3215-8490. Vamos falar agora da Casa do Gesso. A Casa do Gesso também sempre trazendo. Hoje você tem o gesso 3D, deixar a sua casa bem mais bonita. E o telefone, é claro, a Rebeca vai passar para você agora e o endereço. O telefone da Casa do Gesso é o 98837-3594 e a Casa do Gesso está localizada na Avenida Manuel Chaves, próximo à antiga Kildery. Muito bem, vamos falar agora da Ótica Bom Pastor.
Dia 12 está chegando e a Ótica Bom Pastor já está com um promocional para você. Tudo em óculos e armação de óculos e lente de grau, e também você vai ter a oportunidade fazer o seu exame oftalmológico, exame de vista ao popular. E você não vai pagar R$120 que pagaria em qualquer outro lugar. É só uma taxa de R$70, mas isto é só no dia 12, no sábado, de 8 até as 13 horas, tá bom? Então fica aí a Ótica Bom Pastor. A Rebeca Santos vai estar passando para você endereço e também o telefone. A Ótica Bom Pastor fica localizada na Avenida Princesa Isabel, próximo ao Pati, em frente à Igreja Getsemane. O telefone para contato é o 988766978. Muito bem, você está ligado na 104,9 e agora eu quero mandar alô para muita gente. Eu quero começar, Rebeca, mandando alô para o meu amigo aí, o nosso parceiro também aqui, Ivan Moraes, a sua esposa Luciana Moraes. Não, Luciana é sua filha, é isso? Luciana Moraes, a sua esposa Noemi também, aí na Rubis 4. Quero ir para o Jardim Primavera, mandar alô para o Gilson, sempre ligado conosco. Também está ligado conosco aí no Jaçanã, Eliane. Quero ir agora para o Jardim Vitória, Rebeca, mandar alô para Beric Serralheiro. Quero também mandar alô para Cláudio Bispo e também o Galeguinho do Áudio e Daniela, sua esposa. Quero chegar também, Rebeca, mandar um alô aí para o Pontalzinho, para o Telmo Pinheiro, o irmão Carlos da Uber também. O Railton Borracheiro também disse que está sempre ligado conosco. E eu quero agora falar também sobre a Zilda e o Maurício aí no bairro São Pedro, João Dória e a Bárbara também aí no bairro da Conceição. E finalizando a minha parte, o Márcio do Biscoito e o presbítero Jordinho ainda no bairro São Pedro. É com você, Rebeca Santos. Muito bem, pastor. Aqui no São Caetano nós temos o Pirata Barbeiro. No Vila Nália, quero mandar um alô para Marcelo, Natalino, Ivonete e Aldemar. Um abraço para Alfredo, Maria Laide e Afrânio, Lima e Ariana no Jardim Primavera, Bado Eletricista no Jardim Vitória e a irmã Michele. Muito bem. Então, eu quero também mandar alô aí para Pedro, Luiz e Everaldo, aí os taxistas do bairro São Caetano, na Praça do São Caetano. Quero ir para o Maria Pinheiro, Rebeca, mandar alô para Carlos Carina e a Cassiane. E agora para Mangabinha, Zé Carlos e Dinalva. Quero mandar um alô para o Cosme e também Valdelice. Vou agora para o Manuel Leão, mandar um alô para Ednei. E agora quero vir para o bairro São Caetano, também ligado conosco, o Tássio da Farinha. E também os mototaxistas, Jackson, Alex, Sandro e Antônio. Quero abraçar também o Vivaldo Souza, consultor, e aí funcionário da Prefeitura de Itabuna, Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, no Daniel Gomes, nós temos o Manuel. Quero mandar um alô também para o pregador Carlos Júnior, sua esposa a doutora Luana, o evangelista Leandro, a vovó Hilda e o seu filho Roque aí na Roça do Povo, pastor Adiel e a pastora Sadja no Banco Raso. No Vale do Sol temos Magnalva, Raimundo, Vitor e sua tia Marinalva. E no Fonseca nós temos o Mamão Serralheiro e seus vizinhos Bigode e Índio. Muito bem, você está ligado na sua 104,9, essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. Quero abraçar também, já está aqui o Fabiano, daqui a pouquinho vamos estar falando aí, dando dicas sobre a parte jurídica. Doutor Fabiano já está aqui conosco e daqui a pouquinho vai estar batendo um papo. Agora eu quero saber se hoje tem dica de saúde, mas primeiro, Rebeca Santos, eu quero falar do Pai Mendonça. Pai Mendonça, agora nós falamos já sobre o Pai Mendonça, que está aqui na Juraci Magalhães, é isso mesmo? Isso mesmo, pastor. Isso mesmo, já falamos sobre isso, não foi? Já. Tá certo. E agora nós vamos falar sobre a dica de saúde, você já falou ou não? Vamos falar agora. Então fica à vontade. Pronto, vamos falar sobre o feijão preto e o feijão carioca. O feijão preto possui mais ferro, fortalece mais os ossos, contém potássio, cálcio e magnésio e por ser pobre em sódio,
ajuda a diminuir a pressão arterial. Possui também alto teor de fibras. Já o feijão carioca, ele é fonte de fibras, promove sensação de saciedade, possui cálcio e controla a glicerina. Muito bem, está aí algumas diferenças entre o feijão carioca e o feijão preto para que você possa consumir sabendo aí quem é mais nutriente ou não. Isso é muito importante. Aqui você tem informações de tudo. Eu quero falar agora sobre a Câmara de Vereadores de Itabuna. Já estão se movimentando para... Nós sabemos que a Câmara, o presidente é só 2 anos. É um biênio. E agora, como a Constituição e também o regimento permite reeleição, me parece que já estão se balançando aí para antecipar as eleições, Rebeca. Isso mesmo, pastor Elias Fernandes. Em Itabuna existe uma movimentação para a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores para que seja antecipada. O atual presidente Erasmo Ávila, do PSD, tem se movimentado no objetivo de ser candidato à reeleição. Segundo a fonte da Câmara, existe uma articulação para que a eleição seja realizada ainda no primeiro semestre. Olha, vamos agora analisar a necessidade ou não. Eu, particularmente, Rebeca Santos, você que está ligado conosco, nós sabemos que o Erasmo, ele vem fazendo um trabalho muito bom na Câmara de Vereadores, ele vem dando credibilidade moral à Câmara. É claro que a gente sabe que ainda tem uma boa parte dos vereadores que não são fiscais. O prefeito pode fazer o que quiser e ele não reage, embora o prefeito está trabalhando na cidade, mas a Constituição diz que o Poder Legislativo, ele é independente. E não é bom quando a gente percebe que há uma dependência, ao medo, à subserviência. E esse não é o objetivo do Legislativo. O Legislativo é para fiscalizar e legislar. Mas Brasil é isso mesmo. Quem sabe um dia a gente vai poder contemplar um legislativo totalmente harmônico, mais independente. E voltando a falar sobre o Erasmo, eu acredito que o Erasmo vai ser reeleito diante do trabalho que ele vem realizando. Como eu disse, vem trabalhando com muita seriedade, simplicidade, e isso pode dar a ele, claro, aí uma reeleição com muita folga, porque isso depende dos outros vereadores. Os outros vereadores, é claro, pelo que eu percebo, nenhum deles quiseram colocar chapa. Então isso quer dizer que o Erasmo pode ficar os 4 anos e eu acredito que Itabuna e também a Câmara de Vereadores vão estar bem servidos com o atual e aí reelegendo o Erasmo. Essa é a minha opinião. Vamos saber o que está acontecendo aqui. Olha, nasce o partido que vai o que, Rebeca? Recolocar a Bahia no trilho após o desgoverno do PT, diz o deputado estadual Sandro Regis. Ele está aí já está no União Brasil. Agora, com mais detalhes sobre esse assunto do Sandro, fala pra gente aí, Rebeca, tem mais assuntos sobre essa união entre PSL e também o DEM? Pastor Elias Fernandes, o deputado estadual, o Sandro Regis, do Democratas, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, comemorou nesta terça-feira a aprovação pelo TSE da criação do União Brasil, que resulta da fusão entre Democratas e PSL. Segundo o deputado, a nova legenda vai conduzir a Bahia de volta ao caminho do desenvolvimento sob a liderança do pré-candidato a governo, ACM Neto. Olha, eu acredito, há um problema seríssimo aí em relação ao ACM Neto e o Roma. Quem é o candidato do Bolsonaro? Todos dizem que é o Roma, mas nós sabemos que o Roma, ele é filho político do ACM Neto. Então não sabemos o que pode acontecer lá na frente.
Eu entendo, Gabi Novaes, você que está ligado conosco, que o mais sensato entre Roma e ACM Neto é a ACM Neto sair candidato ao governador para derrotar esse sistema terrível que está a Bahia, que está vivendo um momento de ditadura. Isso tem que acabar. E ainda depois das eleições tem que pesquisar, tem que fazer uma investigação para saber as corrupções que aconteceram. Eu não estou aqui inventando, eu estou confirmando, porque até hoje os 48 milhões do consórcio Nordeste, ninguém sabe aonde está passeando, se está em Dubai, se está aí nas ilhas, lá, quem sabe, algum lugar está esse dinheiro. E nós precisamos, a Polícia Federal precisa apertar o governo do estado, Rui Costa, para abrir o jogo aonde está esse dinheiro. Então a gente percebe que a ACM Neto e o Roma, um deve sair senador ou deputado federal e o outro governador, exatamente para mudar a história desta Bahia que precisa muito, como nunca, precisa de uma nova direção. Esta é a minha opinião. Olha, daqui a pouquinho eu vou estar batendo um papo com o doutor Fabiano, já está aqui conosco daqui a pouquinho, mas eu quero lembrar você que o IEP Brasil, você que está tendo dificuldade para arrumar um emprego melhor por falta de qualificação, olha, o telefone é 3215-0055, mas eu quero falar com a Rebeca Santos, tem mais detalhes sobre a IEP Brasil, Rebeca. Isso, a IEP Brasil é uma escola de cursos profissionalizantes, não perca tempo, ligue já para a IEP Brasil e faça sua matrícula. Muito bem, eu quero lembrar também que o Itão Supermercado agora tem 3 fórmulas para você fazer a sua compra. Você pode fazer a sua compra presencial, pode fazer pelo site ou aplicativo. A diferença é que através do site e o aplicativo, com certeza o Itão leva na sua casa por 0800, você não precisa pagar nada. Ou então você pode ligar para o telefone que a Rebeca vai estar passando para você agora. É o 2103-4000. Muito bem, eu quero lembrar PJ Forros. Ontem eu estive na PJ Forros, comprei uma cerâmica ali ontem, não foi, Rebeca? Nós estivemos lá. O atendimento da PJ Forros dispensa comentário. Eu quero até a propósito, estava comigo a Rebeca Santos. Rebeca, como foi o atendimento na PJ Forros? Foi excelente. Excelente. Então vale a pena comprar, não só pelo preço, mas também pelo atendimento, não é isso? Isso mesmo. E onde está localizado a PJ Forros, Rebeca? Está localizada na Avenida Princesa Isabel, próximo ao Pati. Ok, o telefone é 8831-0422. Você pode falar com a PJ Forros. E agora eu quero saber mais o quadro Eu Vi na Internet. O que tem pra gente aí, Rebeca? Agora nós vamos ouvir sobre o PT. Que eu acho que a maioria das pessoas nem sonha que aconteceu, que às vésperas do impeachment na Câmara, da admissão do impeachment na Câmara, que foi dia 17 de abril, a Dilma tentou colocar estado de emergência no Brasil. Com isso, ela ia retirar os nossos direitos, né? A gente não ia poder se manifestar. O que ela fez? Ela chamou o comandante geral do Exército, o general Vilas Boas, e falou, né? Quer dizer, veio sondar, né? Dizer que queria botar estado de emergência. E ele falou para ela o seguinte: olha, presidente, no Exército, nas Forças Armadas, a gente tem uma tradição. Quando a gente recebe uma ordem ilegal, a gente costuma prender a pessoa que deu a ordem. E aí a Dilma recuou. Ela viu que ela não ia contar com o Exército. Pelo contrário. Olha, então vamos analisar aqui a façanha aí do PT. Olha, a Dilma chegou para o comandante geral do Exército e queria decretar estado de sítio. O que é estado de sítio? É um estado em que os poderes, acabam os poderes, ficaria no controle do presidente da República com o apoio das Forças Armadas. Mas estava mexendo aí com algo ilegal. E o comandante disse para Dilma: olha, quando alguém faz uma proposta ilegal,
nós do Exército acostumamos a prender essa pessoa. E a Dilma, ela com certeza tremeu nas bases e não inventou, esqueceu dessa história. Mas é isso mesmo. O Brasil não pode viver um comunismo, um socialismo, uma ditadura, porque o que ela queria era implantar a ditadura como está na Venezuela. Eu espero que o próprio Brasil também ajude o povo venezuelano não só se alimentar. Nós sabemos que no Brasil, principalmente nos semáforos do país, do Brasil, nós encontramos muitos venezuelanos que saíram porque estavam passando fome, comendo até cachorro. Era isso mesmo. E agora nós estamos tendo a oportunidade de ver um Brasil diferente. Porque esse estado de sítio que a Dilma queria era exatamente tornar do Brasil uma Venezuela. É o que o ex-presidiário também está lutando para enganar o povo brasileiro e assim se tornar um país, eu diria, ditadura. Mas isso não vai acontecer porque o povo brasileiro já cresceu, sabe o perigo, o povo brasileiro está ajudando os venezuelanos e sabe que não é isso que nós queremos para o Brasil. Então vamos à frente, o nosso Brasil, nós temos sentimento sincero do Brasil e a nossa bandeira, a nossa camisa, o nosso coração, ele é verde e amarelo. Essa é a minha opinião. Muito bem, agora eu vou mandar alô para muita gente. Daqui a pouquinho eu já vou conversar com o meu amigo, doutor Fabiano, que já está ali, já se preparando daqui a pouquinho. Mas eu quero agora já mandar alô para o Fonseca, a Manuela que está no Fonseca, também bairro Sari Alcântara. Mandar um abraço aí para o Manuel Porfírio e também a Alba Regina. Quero também Novo São Caetano. Adriana, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Ligado conosco aí no bairro São Caetano, Neuraci, Vileide, Danilo. Está também o José Pereira aí no São Caetano e a irmã Valdelice Seara aqui no São Caetano. Vamos também falar com Josafá, aqui o nosso amigo Josafá. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Eu quero falar agora com a Rebeca. Mande alô para quem você quiser que está ligado conosco, Rebeca. Ainda aqui no São Caetano, quero mandar um alô para Júnior e o irmão Zé da Casa Santo Antônio, Obreira Lourdes, seus vizinhos Lauro e Irandir no Pedro Jerônimo. Temos também Elizabeth Leda, o presbítero Valdemar, a Obreira Rita, o diácono Gildaciel, sua esposa Perolina, Maninho, Gilvan e a Maria José. Ok, Rebeca, eu quero mandar um alô para o Zizo, aí para a Lucimara, a Ana Lima e a Luísa. Mas também quero mandar um alô que já está aí na Hiper Paulista trabalhando, o Arlindo, o esposo da Lucimara. Quero também mandar alô para a Magnólia, irmã Magnólia, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Quero ir agora para o Vila Nália, mandar um alô para a vovó Ana e a Marlene. E o bairro de Fátima, receba o nosso carinho, o nosso abraço, em especial Agamenon. Quero ir agora para o bairro Santo Antônio, irmão Cosme, Larissa, Julie e a missionária Águida, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Olha, vamos falar agora sobre essa questão ainda da Bahia. A Bahia é uma incógnita tremenda. E olha, a Bahia, Marcelo Nilo critica os ex-carlistas na base do governo. Otto Alencar o ignora. Vamos agora destrinchar um pouco essa matéria com a Rebeca Santos. É com você, Rebeca. Muito bem, pastor Elias Fernandes. O deputado federal Marcelo Nilo participou do programa podcast na rádio de Itapetinga e, na oportunidade, o deputado criticou duramente o governador Rui Costa e o Jacques Wagner. Ele declarou o seguinte, abre aspas: o projeto de Rui e Wagner é uma fraude na qual quem tem relevância no governo são os ex-carlistas como Otto Alencar e João Leão. Olha, nós ficamos um pouco tristes porque essas pessoas, o Otto Alencar, o João Leão, ele sabe que o Rui Costa, o Wagner, esse povo é extremamente comunista.
eles não respeitam a religião, ele não respeita, ele não considera Deus como todo-poderoso. E a gente começa a pensar como alguém que está na direita, em vantagem própria, vantagem pessoais, resolve sair de uma linha em que pode ajudar o Brasil para uma linha que está caminhando para a ditadura. Mas é a política, infelizmente, a política brasileira, ela perdeu a sua essência ao longo da história. Nós estamos vendo, eu sempre estou falando aqui, que o Brasil viveu a maior corrupção do planeta. Não é brincadeira, mais de 200 países, o Brasil é campeão em a maior corrupção que aconteceu em 14 anos de governo do PT. Nós sabemos que, diante dessa situação, estamos vendo aí o ex-presidiário dizendo que é candidato só no Brasil. O Brasil que nós queremos para nós não é o Brasil em que um presidiário que foi condenado primeira, segunda e terceira instância resolve ser candidato a um cargo mais importante de um país e ele está aí dizendo que é candidato. Isso deixa o povo brasileiro com vergonha. É isso mesmo. Deixa o povo brasileiro com vergonha do judiciário. Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Alguém que foi condenado por 8 anos pela primeira instância, aumentou a sua pena na segunda instância, foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. E de uma hora para outra, tiram ele não é mais criminoso e agora é candidato ao cargo mais importante de um país. Isso só pode ser chamado de ditadura. Mas não vamos aceitar isso. O povo brasileiro não vai aceitar essa situação. Esta é a minha opinião. Quero lembrar você que o Gesso Seguro, Rebeca, Gesso Seguro agora está atendendo o cartão auxílio recomeço, não é isso, Rebeca? Exatamente. E agora eu quero saber aonde está localizado a Gesso Seguro e fala o telefone pra gente aí, Rebeca. A Gesso Seguro está localizada na Avenida José Bonifácio, no Pedro Jerônimo, próximo ao módulo policial. O telefone para contato é o 3215-3825. Olha, eu quero lembrar você que nesse final de semana, não, é no próximo, não é isso, Rebeca? É esse final de semana mesmo, dia 13, às 12 horas, ao meio-dia, teremos aí a feijoada beneficente da Helenita. Está aí na Califórnia. Daqui a pouquinho a Rebeca vai te dar mais detalhes. E essa feijoada, tudo que for arrecadado é para ajudar pessoas que precisam. Rebeca, aonde vai acontecer nesse domingo ao meio-dia a feijoada beneficente da Helenita? Acontecerá no bairro da Califórnia, na Rua Londrina, casa número 100. Muito bem, agora eu quero saber o que você tem para os nossos ouvintes. Você sabia? Pastor Elias Fernandes, é o seguinte: os psicólogos afirmam que o ato de pedir desculpas não significa que você está certo ou errado. Significa que você valoriza mais a sua relação do que o seu próprio ego. Olha, interessante isso, né, Rebeca? Às vezes você pergunta, não, mas eu não quero, eu não vou pedir perdão, não vou pedir desculpa, porque ele errou, ela errou. Gente, vamos esquecer, não importa quem errou ou deixou de errar, a história é outra. Você precisa valorizar um bom relacionamento, porque a Bíblia diz uma coisa interessante: existe amigo melhor que irmão. Então vamos pensar nisso, tá bom? Você está ligado na sua 104,9, essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. Vamos agora a falar sobre essa questão, Rebeca, do Alberto Fernandes. Solta o gogó na Rússia e traz China para o nosso quintal. Eu quero que você destrinche um pouco mais essa matéria sobre esse assunto, Rebeca.
Pastor Elias Fernandes, o Alberto Fernandes não só foi se encontrar com Vladimir Putin na Toca do Urso, como falou que a aproximação com a Rússia era boa para um país que precisa se desligar da influência dos Estados Unidos e do Fundo Monetário Internacional. Também ofereceu seu país como porta de entrada à América Latina. Olha, então vamos aguardar. Essa questão da Ucrânia está levando Estados Unidos e a Rússia querendo a qualquer custo invadir um país. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Mas é o que o Putin está querendo. E nós, como brasileiro, o Brasil não é conivente com essa situação. E isso pode provocar uma guerra entre continentes. Mas vamos aguardar para saber aí a cena dos próximos capítulos e vamos pedir a Deus que tudo acabe bem. Essa é a minha opinião. Olha, gente, vamos agora. Tem mais alô? Não, acabou os alôs, não é isso? Temos então, mais um bloco. Tem mais um bloco? Sim. Então vamos falar agora, vamos mandar alô aí para muita gente, Rebeca. Então eu quero mandar um alô aí para a Neide do Miguel aqui no bairro São Caetano. O Marcos Frete também está no bairro São Caetano. Quero também mandar alô para Edmilson do Gesso, ligado conosco agora. O Marquinho do celular também ligado conosco. Professor Calhau, ontem eu falei com ele, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Também o professor Aloysio e a professora Adi. Quero mandar alô para o pessoal do Grupo Cacau, Dedê, Janildes, o próprio Cacau, todo esse pessoal maravilhoso. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. É com você, Rebeca Santos. Ok, tudo bem? Você está ligado na sua 104,9. Eu quero agora já chamar o meu amigo, Dr. Fabiano. Vamos bater um papo aqui com o Dr. Fabiano. Chega pra cá, homem de Deus. Vamos bater um papo aqui sobre muitos assuntos jurídicos que pode. Encosta um pouquinho pra cá, pra a câmera pregar você. Vamos agora já começar falando aqui. Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde, Elias. Boa tarde, pastor Elias. Boa tarde, ouvintes da ProEV FM. Ok, tudo bem. Se você puder aumentar um pouquinho o microfone dele, eu te agradeço, irmã Rebeca. Ok, e você aumentou o meu. Aí para aumentar o dele agora. Tá bom? Então vamos saber o seguinte, hoje nós sabemos que o Brasil, ele está vivendo um momento de, eu diria, degradação do judiciário. É um pouco complicado falar isso, mas é uma grande verdade. Degradação do judiciário. Hoje fizeram uma pesquisa no Brasil, vamos chegar a uma conclusão interessante, Fabiano, que é uma das, depois, eu diria, de uma ordem regressiva. Se você for olhar, um dos piores instituições hoje que perante a sociedade é exatamente o político e depois o judiciário. O que foi que aconteceu, Fabiano, que o judiciário perdeu a sua credibilidade perante a sociedade brasileira? O judiciário, ele passou o que nós falamos com a politização, né? Ele passou agora a ser, não totalmente, porque a gente não pode generalizar, mas a gente vê muitos casos corriqueiros de politização, principalmente em relação ao STF, que você já vê ali ministros tomando decisões de forma tendenciosa, né? Descambando para um lado, descambando para o outro, e não seguindo ali estritamente a lei. A exemplo disso é o ministro Alexandre de Moraes, que é um fato notório. Exatamente. Ele rasga a Constituição, ou seja, ele assume e evoca para si o papel do legislador. Ou seja, ele começa a legislar, ele começa a ditar regras, contrariando ao processo penal, contrariando ao que ao devido processo legal, e isso tem transmitido para a sociedade uma sensação de quê? De descrédito, né? As pessoas elas passam a desacreditar naquele órgão que seria a última esperança dela, que é a justiça. Agora, Fabiano, lembrar, eu estou entrevistando agora o doutor Fabiano, tem uma participação conosco todas as quartas-feiras, e eu quero saber o seguinte, eu vou até mexer um pouco sobre esse assunto. Eu entendo que essa questão, como eu disse, a desvalorização do judiciário é uma realidade. Agora, como pode
alguém que era, eu diria, era advogado das facções e depois é indicado para o Supremo Tribunal Federal. No seu entendimento, deveria presidente da República continuar indicando ou seria mais importante ter um juiz de carreira que fosse também uma folha corrida, analisar toda a sua história, alguém que já teve qualquer prisão, que seja ela primeira ou segunda instância, não poderia ser um ministro do Supremo Tribunal? E qual é o seu pensamento? Você acha que está tudo bem? Pode continuar assim? Ou deveria haver alguma mudança? Você como eu diria, um advogado que conhece de direito, conhece do lado judiciário. Olha, primeiramente, na minha análise, primeiramente passa pela Constituição, né? Primeiramente tem que haver uma mudança na Constituição, porque a Constituição dá essa prerrogativa. Tem que haver uma PEC. Isso, tem que haver uma. Acho que não sei se seria uma PEC ou até uma reforma da própria Constituição mesmo, em que o presidente tem essa prerrogativa de indicar o ministro, né? Exato. Agora, claro, no meu ponto de vista, como um olhar jurídico, o mais correto e o mais coerente seria o juiz de carreira, né? Ele ascender ao último degrau, no caso. Isso, ao último degrau, que seria o STF. Essa é a posição, a minha opinião seria essa, no caso, o juiz de carreira, porque ele está isento de influência política. Exatamente, né? Ele vai seguir estritamente ao pé da letra da lei. Ele não vai fazer o seu julgamento de acordo com as suas conveniências, como a gente tem visto aí. Então, realmente, um juiz de carreira, ele é a melhor forma de nós termos um judiciário que preze pela justiça e a equidade. Ok, tudo bem. Agora nós falamos sobre a questão na semana passada, você iria trazer alguma coisa sobre direito do consumidor. Você trouxe algum assunto em relação ao direito do consumidor ou foi aquelas informações que já tinham passado? Aquelas informações e ressaltar sempre quando você comprar um produto, tem o chamado vício oculto, que no primeiro momento, se você não puder detectar ele, não puder ter aquela percepção, mas que depois, né, passado alguns dias, você notar que aquele aparelho, que aquele produto, ele tem um defeito e ele não atingiu a sua finalidade, você pode sim reclamar, fazer jus ao seu direito de trocar, né, por um produto que esteja em pleno estado. Muito bem. Porque essa, pastor Elias, é a situação mais corriqueira que nós temos, né? A pessoa vai lá, compra um produto e a primeira mão ali não está assim, como a pessoa pensa, está aquele estado ali aparentemente, mas que depois chega em casa e começa a usar, dá um problema. Agora existe um problema também, doutor Fabiano, lembrar que doutor Fabiano está aqui no programa Conversa Franca e nós estamos falando sobre muitos assuntos, principalmente a questão do direito do consumidor, que nós vamos direto confrontar com muitas coisas que acontecem com o consumidor final. Falando em consumidor final, vamos falar aqui sobre a questão logística. A questão logística. Existem muitas empresas que você compra o produto e ela promete te entregar em determinado tempo e isso às vezes não acontece ou às vezes quando acontece eles não mandam eu diria, o armador ir lá consolidar ou terminar o trabalho, porque além de receber o material, o cliente está ansioso para usar, eu diria aí, principalmente móveis, né? E simplesmente o cabra não aparece, o armador não aparece. Existe algo na legislação em relação à questão logística e à questão da consolidação, a armação daquele produto que você comprou? Da prestação de serviço, exatamente. Seria exatamente. Tem que ver o contrato, qual foi o contrato que foi formalizado ali naquele momento. Se foi só a compra do produto ou que além da compra do produto foi formalizado também a prestação de serviço de montagem, né, de efetivação daquele produto. É um caso mais concreto também de se olhar, porque o guarda-roupa, por exemplo, que é um produto aquele que se monta, que a pessoa compra e a loja dá aquele serviço comprado e de montagem.
Se no momento que ela comprou foi oferecida aquela oferta de montagem, sim, ela faz jus a que a empresa monte o guarda-roupa, no caso, que seria o produto, né? Exato. Agora, uma coisa interessante, lembrar, você está ligado na 104,9 ProEvos FM, está no programa Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes, a Rebeca Santos e também o nosso amigo Dr. Fabiano. Doutor Fabiano, eu quero mexer muito nessa situação. Eu não sei se... Uma coisa interessante, você falou sobre contrato. No contrato, geralmente, é o Brasil da impunidade, o Brasil das falcatruas. Você percebe que todos os contratos relacionados ao Brasil, você tem a letra, tudo é normal, valor, tudo, nome. Aí quando chega nas obrigações, direitos e obrigações, eles fazem bem pequenininho, com a forma lá 6, 7, para que você não consiga ler. Agora, será que a Câmara de Vereadores pode, quem sabe, conversar até com o nosso amigo aí, o Israel Cardoso, fazer uma lei em que, quando você estiver pagando, seja em cartão, seja em dinheiro, espécie, que o próprio vendedor pudesse dar uma explicação no que está escrito ali, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem ler direito. E seria muito importante explicar ao consumidor que está pagando, porque muitas coisas você não pode, você tenta até reclamar, mas fica o disse pelo não disse. Por quê? Porque o contrato está falando, e ele ainda diz assim, você leu o contrato, está no contrato, só que ninguém leu. Há alguma possibilidade de obrigar o vendedor? Você não precisa me dar a resposta agora se você não tiver, porque tem coisas que precisa pesquisa. A questão mesmo de direito tem isso, você tem que buscar uma pesquisa. Mas se isso for possível, eu gostaria de acionar o nosso vereador Israel Cardoso para buscar um esclarecimento sobre essa situação. Você pode me falar algo sobre isso? Então, pastor, eu vou deixar essa pauta para o próximo programa, porque a gente se aprofunda mais e tem mais questões também até municipais que eu tenho para trazer para o senhor, para a gente começar a falar sobre isso, questão até de relação de consumo. Por exemplo, que eu não quero adentrar aqui no programa agora, porque por conta do tempo, é da questão dos usuários de transporte, porque é uma relação de consumo. Mas fique à vontade, a Rebeca segura um pouco ali, é muito importante. É uma questão da relação de consumo também. Então, assim, a gente vê que a prestação de serviço, obviamente eu vou entrar naquela resposta que você me pediu, mas trazendo aqui para a relação de consumo, com relação ao serviço de transporte público, o que você vê é um serviço mal prestado, em que você paga e que você não tem aquele retorno daquele serviço, né, eficiente, entendeu? Que deveria ser a altura do nosso município. E é um pagamento à vista, né? À vista e, por sinal, muito caro. Nós temos umas das tarifas mais caras do interior da Bahia. Olha, e precisamos rever, né? Porque a qualidade do serviço que está sendo prestado em Itabuna, ela não está sendo eficaz, não está sendo boa. Então, eu quero mandar um alô para o pessoal do CETRAN. É preciso a secretaria que se preocupa com a questão da fiscalização dos ônibus. Nós sabemos que esse ônibus ele veio aí, a Atlântica me parece, não é isso? Veio em caráter emergencial. E pelo que eu estou sabendo, já está sendo regularizada para que fique definitivo. Foram 14 milhões pago à empresa, né? Um dinheiro muito grande, 14 milhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E outra, a empresa, ela fatura 2 vezes. Além da prefeitura pagar ela tem 2 caixas. Só por aí já começa o erro. Além de ela receber 14 milhões do município, ela recebe ainda do usuário. Então ela fatura de 2 lados. Do município que deu o dinheiro e do usuário. Então, peraí. Então, olha, você está trazendo algo muito sério. Muito sério. Muito sério. Ela recebeu dos cofres públicos 14 milhões. 14 milhões, que foi o contrato emergencial, né? Contrato emergencial. E ainda recebe da população. Da população, porque é pago à vista. E não presta um serviço adequado. E a Câmara, que é o órgão fiscalizador, tem que rever isso. Atenção, vereadores. Quando eu falo aqui que os vereadores não têm ação, não são fiscais, eu estou falando de todos os vereadores. Olha aí, está chegando aqui para mim um assunto que eu não sabia. A Atlântica, ela recebeu já 14 milhões
a questão emergencial, tira da sociedade e não consegue dar um serviço adequado. De qualidade. Isso é terrível, isso é denúncia e nós vamos buscar saber direito. Eu vou visitar o CETRAN. Primeiro eu vou no CETRAN. Eles vão ter que me dar uma explicação do que você está me dizendo aqui. Por quê? Você falou uma coisa interessante. A sociedade paga porque é do imposto da sociedade. E depois paga à vista para entrar no ônibus. E quando quer um serviço de qualidade, não existe. Isso é muito sério, viu, doutor Fabiano? Isso seríssimo. Eu tive agora no final do ano de 2021, eu tive em reunião com um promotor que é da área de consumo e tratamos até esta pauta. Porque no caso aqui, em relação aos usuários e as empresas, é uma tarifa, né? Exatamente. É uma tarifa. E com relação do município para a empresa, é um contrato. Então, assim, a gente tem que rever essa questão. Peraí. Aí tá igual a Lei Rouanet. Você recebia para fazer um show e ainda cobrava o ingresso. É a mesma coisa, não tem nada de diferente aí. Porque lá o Bolsonaro teve que dar um freio. Agora eu quero saber aqui em Itabuna como vai ficar. Atenção, vereadores. Eu sei que tem muitos vereadores me ouvindo agora. E vocês vão ter que explicar à sociedade. Porque eu vou estar batendo aqui direto. Amanhã pela manhã eu vou no CETRAN. Quero saber que história é essa. E saber aonde está a fiscalização do CETRAN. Dos vereadores, eu preciso também de uma explicação. Vou ligar hoje para o Israel, vou ligar hoje para o Alex, que é do meu partido, e eles precisam trazer para mim algo muito claro. Uma justificativa. Justificativa que não seja um paliativo, uma maquiagem. Tem que trazer a verdade e nós amanhã estaremos trazendo aqui essa verdade. E nas quarta-feira o doutor Fabiano vai estar aqui trazendo mais detalhes sobre todo esse assunto, não é isso? Exatamente, porque minuciosamente, como você já falou, a questão dos vereadores, ele tem que trazer minuciosamente a contabilidade, que dá em torno disso de 14 milhões. Desde o momento que a empresa entrou, até esse atual momento, agora foram 14 milhões. 1 milhão e alguma coisa por mês. É muito dinheiro para um serviço mal prestado. Mal prestado. E a população tem que reclamar, tem que cobrar do seu vereador, tem que chegar lá no Instagram, cobrar do vereador. A questão da população, doutor Fabiano, é que passou 14 anos sendo manipulados. Sim. Manipulados, somos assistencialismo, vocês não precisam pensar. Vocês querem o quê? Comida? Vocês são porcos? Então a gente vai dar comida a vocês. Foi assim que a população brasileira viveu. É quando o próprio ex-presidiário diz, olha, a gente dá 10 reais a eles pensam que são consumidor. E ele diz também, olha, o povo, ele vota pela barriga. Se deu alguma coisa, ele vota na gente. Tem que acabar com isso. Você falou, a população não cobra porque só quer assistencialismo. Um país não pode crescer se toda a população só quer assistencialismo. Nós precisamos crescer e o que faz crescer é a exigência e a força do trabalho. Exatamente. E hoje está até mais fácil pela questão das redes sociais, né? Exatamente. A rede social é um meio que a pessoa pode chegar lá e, obviamente, não tem uma força de uma instituição, como o Ministério Público, como a OAB, como o próprio advogado e a juízo, e pleitear um direito. Mas você, a pessoa ali reclamando, isso já ajuda. Olha, doutor Fabiano, uma coisa que você falou, uma coisa interessante. Sobre a questão, o povo, ele é muito passivo. Porque o povo brasileiro não poderia, se o poder emana do povo, como diz a Constituição, o povo brasileiro já era para ter se reagido contra a possibilidade de eleição de uma pessoa que foi condenada primeira, segunda e terceira instância. A gente percebe que aí já está errado. O povo brasileiro é muito calminho. Mas o que tem aí preparado para o povo brasileiro é muito sério. É preciso acabar esse comodismo e impedir. O povo brasileiro tinha que falar, nós não aceitamos
alguém assumir o cargo mais importante de uma nação, alguém que foi preso, que foi condenado primeira, segunda e terceira instância. Não importa se o Supremo disse que ele desde criança, ele é inocente. O povo sabe que ele não é inocente. Exatamente. As delações, premiadas, as devoluções de dinheiro, só um diretor da Petrobras devolveu 100 milhões. O Palocci também, ele confessou, tá no YouTube, gravado lá, e além de ele confessar na questão da delação, que houve participação, que houve toda aquela falcatrua, aquele esquema pesado de corrupção, ele devolveu também mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos. Olha, eu entendo, doutor Fabiano, já era para determinado o programa, mas está tão bom essa conversa que nós trazemos agora, que a gente precisa trazer essa informação. A gente percebe, às vezes eu não entendo o pessoal do PT, porque são pessoas de bens. O PT foi criado para defender o trabalhador, a alta cúpula se corrompeu e o PT não teve coragem de tirar esses ladrões, esses corruptos. Está prejudicando uma marca chamada PT em pró dessa grande corrupção que aconteceu. Então eu quero dizer para você que é petista também, eu não estou aqui defendendo linha partidária, mas você que um dia se filiou ao PT, pensando que as coisas seriam corretas. A partir do momento que a alta cúpula tomou uma posição diferente daquilo que você imaginava, você tem duas opções. Ou você incentiva a tirar esses ladrões do partido, ou você se afasta do partido. Porque não pode, água não se mistura com óleo. Exatamente. É a partir do momento que nós estamos numa agremiação, numa associação, um grupo de pessoas com um ideal positivo, um ideal bom, plausível, e ali dentro daquele meio tem uma pessoa que quer corromper os ideais, o projeto, ela tem que se afastar de limpar, né? É como a árvore, você poda, né, os galhos ruins, os galhos que estão doentes. E da mesma forma é uma agremiação, um partido, entendeu? É uma empresa. Você não vai deixar na sua empresa uma pessoa que está querendo prejudicar e querendo denegrir a imagem da empresa. E isso tem que ser trazido para o campo partidário, ou seja, eu não posso deixar no partido uma pessoa que está ali só querendo, com más intenções, né, de roubo, de corrupção, porque essas ações, ela só prejudica quem? A sociedade. Exatamente. A política, eu costumo dizer que a política, ela decide parte de nossa vida, direta e indiretamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai eleger. Essas pessoas que dizem, eu não quero envolver com política, é um verdadeiro idiota. Porque, para você, tudo que você faz, o seu botijão depende da força política. O combustível da força política. O teu alimento da força política. A geração de emprego da força política. E você disse que não gosta de política. Eu não sei se você é do outro planeta ou se porque você quando a pessoa fala assim, na verdade ela já está dominada pela política, porque o político que ele é corrupto, ele quer realmente essas pessoas. Manipular as pessoas. Manipular as pessoas. Como você falou agora, a política, ela decide a regra do jogo da vida, da sociedade. O preço do combustível, o preço do bujão, o preço do petróleo, o preço da gasolina, o preço do produto lá no mercado. Então a gente precisa colocar pessoas que tenham compromisso com a sociedade, para que facilitem a vida das pessoas no seu dia a dia, no cotidiano. Olha, doutor Fabiano, para a gente finalizar, eu ouvi e vi uma cena do ex-presidiário que isso me deixou muito triste. A questão do africano que mataram lá em um Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Agora, ele chegou e usando a miséria dessa família, a morte do cidadão, e jogando a culpa no Bolsonaro, gente. Isso é uma falta de respeito até a família das pessoas que morreram. Exatamente, como se o presidente Bolsonaro fosse responsável pelo que ali. Eles acostumaram tanto a manipular a mente das pessoas que querem passar essa responsabilidade para alguém que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é uma falta de respeito à sociedade e aos familiares daquele cidadão que morreu. Exatamente, porque aí o que ele faz? Ele levanta uma causa e joga um grupo contra outro, uma coisa que não tem nada a ver, e começa a pôr nas pessoas que aquele grupo ali é responsável por o que aconteceu, sendo que não tem nada que ver. Foi um fato isolado, foi, lamentavelmente foi.
e que pague na justiça. Agora, dizer que o presidente é responsável, pelo contrário, o presidente do seu lado tem lá várias pessoas de diversas etnias, de diversos segmentos, é um fato notório. Agora, ainda nessa situação, lembrar, nós estamos no programa Conversa Franca, extensivo hoje, com o pastor Elias Fernandes e a Rebeca Santos. Estamos também com o nosso parceiro, doutor Fabiano. Doutor Fabiano, falando ainda desse cidadão que morreu. Ele morreu aonde? No Rio de Janeiro. Não foi em Curitiba? Não, foi na orla do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com Curitiba? Não. E por que aquele vereador do PT invadiu a Igreja Católica para falar sobre a morte desse cidadão? Eu te pergunto, o que é que está acontecendo com esse país? É uma desordem total, né? Não está respeitando uma instituição religiosa. O artigo 42 da Constituição, você não pode jamais entrar em uma igreja e atrapalhar o culto daquela igreja para fazer, eu diria, uma política tão terrível. Um vereador, ele deveria, se fosse um país sério, esse cidadão teria que ter cassado o mandato dele de vereador. Como é que invade com um grupo de pessoas uma igreja católica? Poderia ser sempre a igreja protestante ou católica, todos merecem o mesmo respeito. Então a gente percebe que o comunismo, a ditadura, o PT, a esquerda não respeita nem o seu credo religioso. Com certeza, é. Olha a situação que está nesse país. Incitando uma desordem pública, né? Exatamente. A provocação é uma desordem pública. E se você for olhar os países comunistas, como eles são os países piores que existem do mundo. Então o comunismo ele nunca deu certo em lugar nenhum. Exatamente. Primeiro que já começa aferindo os valores familiares, né? Exato. E por aí vai. Você tem exemplo aí da Venezuela, como é que está o caos instalado no país. Exatamente. A Argentina está vivendo um momento sério. O Chile, rápido, vai ter problema seríssimo. Então a gente precisa entender que a democracia ainda é a democracia é o sistema que mais tem corrupção. Mas ainda é o melhor, porque ele dá o direito de crescer. Exatamente. E a corrupção nós precisamos banir, principalmente no Brasil. Essa é a nossa opinião. Agora eu quero deixar os microfones da Proevis FM para as suas considerações finais. Agradecer sempre a oportunidade de estar aqui no seu programa, na sua rádio Pastor Elias, que tem muito credibilidade, por sinal. É uma rádio que está sempre prezando pelos valores e princípios morais, familiares. E é só agradecer. Então, o ouvinte que tiver aí uma dúvida sobre qualquer questões relacionada ao consumidor, pode estar ligando no programa aqui dia de quarta-feira. Nós estamos aqui para trazer você uma resposta e pode uma dar solução. O seu telefone também para as pessoas. Exatamente. Saberem. Meu telefone é 988 15 91 85. E finalizando, pastor, dizer que nós vamos cobrar com relação à questão do transporte público, porque a população de Itabuna já não aguenta mais. E às vezes o único meio que a população, a voz do povo, é aqui a rádio, é o senhor, entendeu? Levando. Como está presa a ninguém, né? Exatamente. Tem essa liberdade de falar a verdade, doe quem doer. Exatamente. E é só agradecer aqui a participação e dar graças a Deus por estar trazendo sempre o melhor. E quarta-feira estaremos de volta. Com certeza. Lembrar o telefone do Dr. Fabiano, 98815-9185. 8815-9185. Você pode ligar e com certeza ele vai até você. Muito obrigado, doutor Fabiano. Obrigado que está aí o assessor ali também, qual é o nome dele? É Adriel, ele foi candidato. Adriel, um abraço. Tá bom? Vamos agora lá para a Rebeca Santos. Rebeca, qual é a mensagem de hoje? A mensagem que eu deixo para os ouvintes hoje é a seguinte: só você pode determinar suas limitações. Por isso, não desista, mesmo que tudo pareça difícil. A todos os ouvintes, uma ótima tarde. O limite é o céu. É isso? Então você pode tudo. Muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Conversa Franca com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às 14h, aqui na Proevis FM. Conte pra gente. Ao vivo para o Conversa Franca.